Bom, essa é a nossa primeira aula sobre funções. A gente vai aprender um pouco, né? Funções é um campo muito vasto dentro da matemática, mas vamos dar uma noção das principais funções, principais características, como função crescente, função decrescente, o que seria isso, né? O que é uma função linear, função polinomial, etc. Ok? Bom, uma função, nós estudamos relação, tá certo? Quando estávamos estudando plano cartesiano. Uma função é algo mais específico, é algo particular, em verdade, tá? É uma relação, sim, mas é uma relação que vai fazer corresponder a cada elemento de A vai estar associado a um único elemento de B. Então, é um caso particular de relação. Bom, vocês podem se perguntar, para que servem funções? Gente, funções é tudo ou quase tudo na matemática, tá? Principalmente na área de análise, tá? É muito importante os estudos da função dentro da matemática e nas outras ciências, como a física, e as engenharias de maneira geral estão o tempo todo utilizando funções, tá? Relações entre grandezas, etc, etc. Então, à medida que vocês forem avançando nos estudos, vocês vão percebendo cada vez melhor a importância de funções. Muito bem. Uma função, ela tem um conjunto que é chamado de domínio, que nós vamos representar dessa forma, tá? E também tem um conjunto chamado de imagem, que nós vamos representar dessa forma. O conjunto domínio é o conjunto de partida, e o conjunto de chegada, ou a saída, né, é o que a gente chama de imagem. Bom, a ideia de função pode ser representado por uma máquina, tá? Uma máquina onde você coloca, tem numa entrada valores, que você vai jogando aqui na entrada, tá certo? E ela vai passar por aqui, vai ser transformada nesse processo, vamos ter uma saída aqui, um produto, né? Produto final, se é que a gente pode chamar dessa forma. Aqui entrariam os elementos do domínio e aqui a saída seriam os elementos da imagem. Tudo bem? Então, por exemplo, se a gente joga o número 1 aqui, o número 1 passa por todo esse processo, essa expressão daqui, ela vai dizer o que vai acontecer com esses elementos do domínio nesse processo de transformação. Ele vai dizer então o que vai dar na saída, isto é, na imagem. Então, com o 1 entraria bem aqui, ok? Aqui é a entrada e a saída é bem aqui. O que a gente vai fazer com esse 1? A gente vai pegar esse 1 e elevar ao quadrado. Ora, todo mundo sabe que 1 ao quadrado é 1. Essa seria a saída ou a imagem. Esse daqui é o domínio, um elemento do domínio, e aqui, o domínio aqui só, e aqui a imagem. Nesse caso coincidiu, né? Mas nem sempre coincide. Por exemplo, se nós colocarmos agora o 2, né? Então vou representar assim, f de 2. Aqui está o elemento do domínio. O que vai acontecer? Eu vou pegar esse 2 aqui e eu vou usar a regrinha que a gente chama de função. Eu pego o 2 e elevo ao quadrado, e a gente obtém 4. Fazendo isso com 3, o que nós obteríamos, gente? Ah lá, 3 ao quadrado, 9. Só que na matemática a gente gosta de uma regra geral. Para isso, nós, ao invés de pegarmos casos particulares, nós pegamos
uma letra que simboliza todos os casos particulares. A gente simboliza por uma letra. E a gente pode então expressar a nossa função de maneira geral. Ok? E aí eu posso substituir no lugar do x qualquer valor e aí obter na saída a minha imagem. Tudo bem, gente? Muito bem. Adiante. Olha, aqui nós temos uma outra máquina, ou seja, uma outra função. Vejam o que vai acontecer nessa situação, galera. Bom, aqui não se esqueçam de que nós colocaríamos os valores da entrada ou do domínio. Vai passar pela máquina e vai chegar a imagem, o resultado dessa transformação. Tá? Então nós jogamos aqui esses valores e aqui na saída nós temos a imagem. Vamos ver o que acontece. Bom, para o caso 1, o que aconteceria? A gente pega aqui, a função é como se fosse a minha máquina. Aqui o meu produto inicial e o resultado final é dado por essa expressão matemática. Ela está dizendo assim, eu vou colocar no lugar, no denominador, o valor que está sendo apresentado inicial, que no caso é 1. Então eu vou colocar no denominador 1 e eu terei então 1 dividido por 1. O que acontece se a gente colocar na entrada da minha máquina o valor 2? Ora, a regra está dizendo que eu pego, coloco 1 sempre, né? 1 é sempre, e divido pelo valor da entrada, que no caso é 2. Olha o resultado final, meio, né? 1 meio, ou em termos decimais 0,5. O que acontece? Bom, o 3, vocês já devem mais ou menos imaginar o que vai acontecer. E 1/5? Olha que coisa legal. O que vai acontecer com 1/5? 1/5 é a entrada, tudo bem? Agora, muito cuidado, gente, uma operação super difícil, muita gente erra, mas é só ter um cuidado. Vejam, eu tenho esse traço de fração aqui que eu coloco primeiro, ok? Tenho esse 1 aqui que eu sempre repito, coloco aqui. Embaixo entra esse cabra daqui, que no caso é 1/5. Ah, professor, sei não essa parada aí. Fração de fração, gente, é muito simples mesmo. Tá? Fração de fração, né? Se a minha fração está no denominador, como é esse caso, a gente pega e repete o numerador e multiplica pelo inverso do denominador. Tá ligado? Então, qual é o resultado disso? Gente, não vão dizer que vocês não sabem, né? 1 vezes qualquer coisa é essa qualquer coisa. Mas vejam que 5 dividido por 1, qualquer número dividido por 1, é sempre esse mesmo valor. Galera, então vejam, olha só o que aconteceu com o 5º. Ele simplesmente inverteu e ficou 5. Da mesma forma, nos outros casos, olha, o 2 inverteu, virou meio. E o inverso de 1? Ora, o inverso de 1 é o próprio 1. Agora, professor, e se eu colocar o 0? O que acontece? Muita cautela, gente. Se a gente colocar o 0 nessa máquina, ela quebra, ela se funde, ela dá um tilt, como diriam os antigos da minha época. Olha só, 1 dividido por 0 simplesmente é uma operação impossível dentro da matemática. Então, o que isso quer dizer, meu povo? O que isso quer dizer, gente? Quer dizer simplesmente que eu não posso colocar o meu 0 bem aqui, o meu 0 no domínio. Não dá, porque vai dar tilt. Se não dá, significa dizer simplesmente que o meu 0 não pertence ao domínio da função. Todos os elementos que eu não consigo colocar aqui, ó,
para ter um produto final, significa que eles não vão pertencer ao domínio. Neste caso, 0 não pode. Pergunto a vocês, para vocês pensarem durante a novela das 9. Tem algum outro número que você não pode colocar aqui na entrada dessa máquina para ter um produto final? Isto é, existe algum outro elemento fora, além do 0, que não pertença ao domínio da minha função? Pensem. Gente, continuando, tá? Olha só. Aqui tem uma série de exemplos que eu vou pedir para vocês pensarem, tá? Pensem, será que tem algum número aqui que eu posso colocar que eu não vou poder fazer essa operação daqui? A resposta já está aqui do lado. A resposta é não. Todo elemento eu posso colocar aqui que vai ter um resultado final. Então, nesse meu domínio pode entrar qualquer valor real. Tá? Então, o meu domínio vai ser todos os reais. A minha imagem também vai ser todos os reais. Por quê? Ora, basta você pensar assim, ó. Por que a minha imagem vai ser todos os números reais? Pense num número qualquer real. Vou chamar de Y, tá? Quando a gente quer trabalhar de maneira geral, a gente sempre pensa numa letra. Vou pensar num Y que esteja na minha imagem. A minha imagem é bem aqui, tá, galera? Então, será que tem alguém aqui no meu domínio que vai se relacionar com esse elemento daqui? Eu gostaria de um elemento X do domínio que, quando eu multiplicasse por 2, desse o meu Y, né? Então eu quero, em verdade, resolver essa equação daqui. Ora, a resposta é simples. Se eu passar esse 2 para o outro lado, ele vai dividindo. Então, gente, basta que eu coloque no valor do meu domínio o valor que eu quero lá na minha imagem dividido por 2, que eu vou obter aquele valor que eu queria saber se tinha alguém que chegava nele. Por exemplo, digamos que eu queira descobrir quem é que chega no 8. Basta que eu pegue e substituo o 8 aqui e eu vou ter então a resposta do 4. 4 chega no 8, tá? Quando passa pela minha primeira máquina. Tá. Beleza, galera? Gente, para não estender demasiadamente, pense em todas essas situações e qualquer dúvida mandem pelo nossa plataforma Moodle, tá bom? Questionamentos. Bom, plano cartesiano eu não vou falar não, que a gente já falou, né? Esse slide está meio que repetido. Também sobre os quadrantes. Esses pontos também já falamos. Tudo bem? Vamos falar de gráfico. Gráfico de uma função. Bom, o que é o gráfico? O gráfico, gente, é formado pelo conjunto dos pares ordenados, aonde esses elementos são do meu domínio da função e esse elemento da imagem. Então todos esses pares ordenados, onde o primeiro elemento está no domínio e o segundo na imagem, eles vão estar lá no nosso plano cartesiano, tá certo? Plano cartesiano, x, f de x, tá? Todos, pensem em todos possíveis, do domínio e o seu correspondente na imagem. Vocês vão formando então os pontos, né? Os pontos, um conjunto de pontos nesse plano cartesiano, e esse conjunto de pontos nós chamaremos de gráfico, beleza? Exemplo, olha só, aquele nosso primeiro exemplo, 2x. 2x, y igual a 2x,
nós já sabemos que representa uma reta. O gráfico é uma reta. Ok? Então basta nós pegarmos 2 pontos, tá certo? 2 pontos no domínio, podemos pegar outros, já que o domínio pode ser qualquer valor real aqui. Mas nós precisamos, em verdade, só de 2. Vou pegar 0, 1, poderia ter pego o outro, menos 3 e 4, por exemplo, mas eu vou pegar 0 e 1. Ora, substituindo no lugar de x o valor 0, nós obtemos também 0 para o y, e o valor 1 para o x obtemos, né, 2 para o y. E aí nós formamos os pares 0, 0, 1, 2, tá certo? Aqui está o 0, 0 e aqui está 1, 2. Ligando, temos então o nosso gráfico. Tudo bem? Da parábola, gente, vocês lembram? Professora Genoveva, no 9º ano, mês de abril, estão lembrados? Então, olha só, gente, essa expressão é a expressão cujo gráfico vai ser uma parábola. Nesse caso, a gente precisa de mais pontos do que só 2, tá certo? Então a gente pega, pode ser 4 pontos no domínio, calcula os valores da imagem, relaciona esses pares ordenados, plota cada um deles aqui, né, no plano cartesiano, e aí, já sabendo que é uma parábola meio curvada, tá certo? Tem um vértice que é chamado de vértice da parábola, que nesse caso passa pela origem, tá? No caso particular. Então nós teremos o gráfico da parábola. Bom, o que é uma função do primeiro grau, função afim? É um caso bem especial de função. Ela é formada, ela tem essa cara, tá, gente? Ó, f de x, tá? Às vezes você vai encontrar assim y aqui, não tem problema. F de x igual a ax mais b. Às vezes aparece assim, n vezes x mais m. Algumas vezes você vai ver dessa forma. O importante é que aqui vai entrar nos nossos exemplos, né? Vão entrar aqui e aqui vão entrar números, tá? Muito bem. Esses 2 números, como a gente colocou aqui, vão ser números reais. Para este caso, tanto o domínio quanto a imagem da minha função vão ser os números reais. A é chamado de coeficiente angular e o B é chamado de coeficiente linear. Bom, a gente já sabe que o gráfico de uma função afim vai ser uma reta, tá certo? Então, olha só esse exemplo bacana em verdade, esse exemplo é para nós determinarmos qual é a função afim que tem essas características, ou seja, quando a gente coloca no domínio o valor 1, dá na imagem o valor 12, no domínio o valor 2, obtemos na imagem o valor 14. Olha só que interessante, como é que a gente faz para resolver? Resolver nada mais é do que determinar quem tem que ser os valores de A e de B. Então a gente vai descobrir como. Simples, gente. Ó, no lugar do x, você substitui 1 e no lugar do outro lado, né, que seria o y, né, você substitui 12. Então no lugar do x, 1, no lugar do y, que é tudo isso, 12. E aí nós teríamos A vezes 1 mais B igual a f de 1, tá certo? Que no nosso caso é igual a 12. Da mesma forma, f de 2. F de 2, por um lado, se você substituir o 2 aqui, nós teremos 2a mais b, né? 2a mais b. Então, f de 2 igual a 2a mais b, por essa expressão daqui. E, por outro lado, vai ser igual a 14, né? Pelos dados do problema.
Então nós temos um sisteminha de equações que a professora Genoveva ensinou vocês acho que no 7º ano, mês de maio, a resolver. É ou não é verdade? Então, como é que a gente resolve? Gente, só com a professora Genoveva, mas já vou logo dar o resultado, tá? A igual a 2 e B igual a 10. Portanto, a nossa função vai ser 2x mais 10. Finalmente, para essa nossa primeira aula, nós estamos vendo aqui um caso, deixa eu ver aqui, o gráfico de uma reta que passa, é um outro exemplo, o gráfico de uma reta que passa pelos pontos, passa por esse ponto 0b e pelo ponto menos b sobre a 0. Desculpem, gente. Aqui está dizendo o seguinte: o gráfico daquela nossa função afim, ela vai cortar os nossos dois eixos. Geralmente, tá? Vai ter situações particulares que não vai cortar os dois eixos. Vai cortar o eixo X no ponto Q e o eixo Y no ponto P. Esses pontos são muito conhecidos e são esses daqui, olha, o ponto Q, que é o ponto onde a nossa função afim corta o eixo X, basta você pegar, olha, a segunda coordenada vai ser 0, porque corta o eixo X significa que isso, Y é 0, tá? Então basta você pegar menos B sobre A, e você tem a primeira coordenada, então aqui, ó, aqui, menos B sobre A. E o ponto P aqui, a primeira coordenada é 0 e a segunda é exatamente B. Tudo bem, gente? Ok. Fim da primeira aula sobre funções.